falar como identificar, diagnosticar pragas nas plantas e nas orquídeas. Nós vamos aprender aqui neste vídeo. Aproveita, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim que eu colocar vídeo novo, você vem correndo assistir. Vou te pedir também para compartilhar esse vídeo para as pessoas que você sabe que gostam de plantas, que precisam fazer um diagnóstico aí do que está atormentando lá quanto a essas pragas, essas doenças, para ficar livre disso aí. Então compartilhe o vídeo e também o seu like é muito importante para mim. Pragas e doenças. Existe uma diferença e precisa de você saber. Olha, pragas, vamos dar um exemplo, o que seria pragas? Uma cochonilha é uma das plantas que, pelos estudos que a gente faz, mais acomete as plantas no país. Cochonilhas a gente tem vários. Cochonilha de carapaça, sem carapaça, farinhenta, várias. Nós temos os pulgões, formigas, abelhinhas, quando elas são pragas, mas a gente não pode exterminar, lagartas. Então, assim, são várias coisas que em grande volume pode estragar as nossas plantas e elas podem até morrer. E o que seriam as doenças? É diferente. As doenças seriam os fungos, as bactérias, os vírus. Para que eu tenho que saber isso? Porque a forma com que a gente vai fazer o tratamento de uma coisa, praga, é de uma maneira e fungo de outra maneira. A gente até vê que os vidros de inseticida e fungicida são bem parecidos e vem um nome só diferente, inseticida e fungicida. Tudo que é inseticida a gente aplica nas pragas e tudo que é fungicida a gente aplica, por exemplo, na doença no fungo. Então, a gente é bom saber isso aí, porque não adianta eu aplicar um fungicida para a cochonilha, não adianta eu aplicar um inseticida para um fungo, a gente não pode misturar. Seria como nós mesmos, quando a gente vai no médico, o que ele faz? Ele fala ali, ele pede para você contar a história, ele faz um diagnóstico, depois ele passa o tratamento específico para aquilo que você tem. As plantas são seres vivos, é a mesma coisa. E se você danar, aplicar fungicida, inseticida, tudo, ela sente muito, a planta não fica tão bonita, depois para ela ficar bonita de novo é complicado. Sem contar que às vezes uma coisa que você aplica numa planta que não é para ela, não vai resolver nada e a planta realmente sente muito. Muita aplicação de inseticida e fungicida também, a planta fica resistente àquilo. É a questão dos antibióticos para nós. A gente vai ficando ali resistente ao antibiótico e não adianta nada, né? O que a gente, então, tem que aprender? Primeiro, nós já sabemos aí a diferença de praga e doença, sabemos exemplos aí de muitas. Como diagnosticar? Como que você pode diagnosticar? Primeira maneira, existe um aplicativo que eu acho ele muito interessante, que você pode baixar no seu celular, que é esse aqui, Picture This. Esse aplicativo, você aproximando a folha, a planta, aqui vem explicando tudo direitinho, você pode diagnosticar. Segunda maneira, você pode mandar foto lá no meu direct do meu Instagram. Se eu souber, eu vou te ajudar na identificação. Terceira maneira, você pode levar em casa de fazendeiro, casa de agropecuário, ali sempre tem um engenheiro agrônomo ou um técnico para te ajudar no diagnóstico. Aí você vai aprendendo aos poucos o que é um ácaro, o que é uma tríplice, o que é um pulgão e no instantinho vai ficar bem craque aí em como combater. Mas antes de combater, você já vai aprender a prevenção. Tudo que você faz a prevenção é melhor. Então nós aprendemos aí o diagnóstico. Agora, como que a gente vai fazer o combate? Nós falamos dos inseticidas e fungicidas, eu quero salientar que são próprios para a jardinagem amadora, que você compra na internet, que você compra na floricultura, que não são agrotóxicos. A gente aqui, que tem plantas dentro de casa, não fala em agrotóxico, tá? Os inseticidas e fungicidas a nível agrotóxico tem que ter receituária de um agrônomo e a gente não trabalha com esse tipo. Segunda forma são as receitas caseiras. No meu livro eu tenho
todas as receitas caseiras que eu uso, assim como fotos de pragas onde você pode identificar. Então, por exemplo, aqui eu tenho foto de acro, são fotos assim muito nítidas, maravilhosas. Aqui eu tenho foto, por exemplo, da cochonilha nessas amiocucas, então são fotos maravilhosas que te ajudam no diagnóstico. O principal do meu livro são as receitas caseiras. Daí você vai escolher se você vai usar uma receita caseira, se você vai usar um inseticida ou fungicida próprio para plantas. Às vezes, tá tão no inicinho que você vai ali ver uma cochonilha, uma só, você tira com a mão. Então tem que ver o estágio que tá. Aí que vem, a gente não falou que a prevenção é a melhor coisa? Toda vez que você estiver regando, que é uma coisa que a gente faz sempre durante a semana, você dá aquela inspeção, não fica lá só regando, olhando para o céu, aí você olha por cima, por baixo, porque essas pragas são terríveis, elas se escondem. Então, durante a irrigação, você já faz uma inspeção, observe a sua planta. A jardinagem é um serviço muito de observação. Como mais que você vai prevenir? Por que que vem os fungos? Por que que vem as pragas? Você rega de manhã, a rega à noite vem muita questão das doenças. Você vai deixar a planta na luz ideal para ela. Olha, se eu tenho uma planta como essa suculenta que é de sol pleno, se eu colocar ela em meia sombra dentro de casa, rapidinho ela vai ficar muito suscetível à praga e doença. Se essa orquídea de luz indireta, eu não vou colocar ela no sol demais ou em sombra, ela vai ficar muito suscetível aí à praga e doença. Então você, através da rega, uma rega correta, através da luz, um bom substrato e adubação. Você previne muita coisa se a planta está bem adubada. Por quê? A gente não come e a gente fica com um sistema imunológico melhor, a gente não fica menos doente. Se a gente parar de comer, a gente não fica muito propício às doenças. Nossa, que a pessoa parou de comer, depois veio o problema disso, daquilo. As plantas é a mesma coisa. O adubo é o alimento da planta. Se a planta está saudável, às vezes vem uma doença ou uma praga, ela mesmo combate aquilo ali, ela mesmo resolve. Então, uma dica de ouro: você vai diagnosticar a praga e doença, vai fazer o controle e ao mesmo tempo ver a causa, porque senão vira aquele ciclo vicioso. Planta sempre doente, é planta infeliz, não fica bonita. E também você fica mais infeliz ainda, porque você vê sua planta sempre feia, então você vai ficar mais infeliz ainda. Por fim, eu quero falar com vocês. Apareceu uma praga naquela planta ou uma doença, isole aquela planta. Porque geralmente as plantas que estão doentes pegam para as outras muito rápido. E uma outra maneira de você evitar muita praga e doença é você espaçando as plantas. Então, deixe pelo menos 25 centímetros uma planta uma da outra. Não deixe elas coladas, porque o próprio vento já resolve muita coisa. Não deixe que uma planta pegue na outra. Existem plantas que são muito resistentes, como por exemplo uma sansevieria, dificilmente vai pegar uma praga, uma doença, mas existem plantas como por exemplo a orquídea suscetível a fungos, principalmente com a rega à noite. Um gramado é muito susceptível aí ao cupim. Nós temos palmeiras que na época das chuvas vêm as lagartas, assim como a couve. Então tem plantas que são mais resistentes e plantas menos resistentes. A gente vai no mundo da jardinagem aí acostumando com tudo isso. Olha, se você ficar com qualquer dúvida nesse vídeo, eu vou te pedir para deixar nos comentários abaixo. Deixe também se você está com algum problema na sua planta, com praga, doença, deixa aqui abaixo que eu vou gostar muito de saber. Agora, observe que dia que eu postei esse vídeo. Se tiver mais dias, você vai deixar sua dúvida lá no direct do meu Instagram. Lá eu converso com vocês todos os dias. Um beijo no seu coração, gratidão por ter visto esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.